tudo é sobre Jesus. Jesus, Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus é o centro, Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus é o centro, Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva para sempre para ti, Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Só Ele é o centro, Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus, seja o centro em todo o meu ser. Mostre quem tu és, e em meu coração isso seja o centro em todo o meu ser. Mostre quem tu és. Ele é o centro da igreja. Jesus é o centro de tua igreja. Jesus é o centro de tua igreja. Um dia Ele virá, como a igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus. Manifesta a tua glória e o teu poder aqui nesta noite. Fala ao nosso coração. Revela-nos a tua palavra. Ensina-nos aqui. Ensina-nos, ó Deus, aqui nesta noite. Para louvor e glória do nome santo do Senhor Jesus. Pai, nós precisamos do Senhor, do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade. Fala no mais profundo do nosso ser. Revela-nos, ó Deus, no profundo oculto, em nome de Jesus. Dá-nos a direção nesta noite, Pai. Toca no íntimo de cada um, Senhor. Fala com cada um de nós aqui nesta noite, Pai. Para louvor e glória
do nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Graças e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Podemos assentar com alegria em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus ressuscitou, irmãos. Hoje está fazendo, né? É comemoração aí de 2025 anos, né? Da ressurreição de Cristo. Segundo os estudiosos, né? Alguns falam aí que tem uma diferença aí de 4 anos, né? Jesus viveu 33 anos, né? Então estão chegando aí o ano 2000, né? Da ressurreição, né? Então, no ano 2, se conta de Jesus para cá, né? Ele viveu 33, aí tem um erro aí de 4 anos, nós estamos chegando aí a 2000 e... O ano 2000, na realidade, do nascimento, da ressurreição de Cristo, né? Em 2030 faz 2000 anos da ressurreição. Segundo alguns historiadores, alguns estudiosos. É bastante dias, é ou não é? Que toda a humanidade tem direito, irmão, foi adquirido pela cruz, direito de se relacionar com Deus, de ter uma intimidade, de ter um relacionamento profundo. Amém, irmãos? E nós vamos meditar sobre um texto aqui na Bíblia, uma orientação que Deus dá para nós, para as pessoas, para os seres humanos. Abra aí, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo de número 12. Nós vamos ler do 1 ao 14. Achou aí? Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes fica depois de Provérbios. Tem Salmos bem no meio da Bíblia, depois é Provérbios, depois é Eclesiastes. Depois de Eclesiastes é Cantares, aí vem Isaías. Estava assistindo um testemunho de um irmão, ele disse que Jesus levou ele à cidade onde vão morar os salvos, irmão. Mostrou para ele lá, disse que é um local muito bonito, disse que tem uns arranha-céus muito grandes lá, disse que é algo maravilhoso. Você está preparado para morar lá, irmão? Jesus disse que ia preparar lugar. Se você não for, vai ficar vazio a sua casa, viu? Lugar lá. Jesus disse que se não fosse, ele ia falar que ia preparar lugar. Não, mas ele disse, lá tem morada. Lá já tem, já existe, é uma realidade. Amém? Eclesiastes capítulo 12. Achou aí? Glória a Deus. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho prazer neles. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do resplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens, os seus, e se curvarem os homens, outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da tua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves,
e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temores o que é alto e te espantare no caminho e te embranqueceres, como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andarem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando o esquadrinhou, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém, irmãos? Então preste atenção aí, ele nos alerta para a gente despertar para buscar Deus quando a gente é jovem, é novo. A Bíblia ensina os pais a ensinar as crianças, né, o caminho que deve andar, para nunca se esquecer dele até quando estiver velho. Que às vezes quando a pessoa não aprende quando é criança, fica difícil já na maturidade ela se converter de fato e de verdade. Às vezes acostuma com a religião ou com a igreja e passa a viver até uma vida boa, tranquila. Eu estava vendo um testemunho de uma senhora que ela já tinha uns 40 anos de igreja, e aí ela teve um infarto, né, e morreu e ficou fora do corpo. Ela passou a ver o corpo dela lá indo para o hospital, e aquela experiência, e teve uma experiência, teve um encontro com Jesus, e Jesus mostrou para ela que a vida de crente dela era uma falsidade, mas ela era do louvor, ela era de oração, estava na igreja, lia a Bíblia, mas o coração dela estava errado, porque é um pecado, irmão, que é difícil de consertar, é o pecado no espírito, porque a gente peca no corpo, na alma e no espírito, porque no espírito só a própria pessoa pode identificar, e é difícil da pessoa identificar isso. Mas você quer saber uma coisa? A Bíblia nos ensina para a gente identificar, né? O Espírito Santo precisa falar com a gente está no caminho certo ou não. Por isso que a gente precisa buscar o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo fala com o nosso espírito se somos salvos, estamos no caminho certo. Mas se a pessoa tiver dúvida, ela está o quê? Perdida. Porque perdido é você não saber para onde vai, não é isso? Quando você está perdido, você não sabe para onde vai, você está sem direção, sem rumo. Então a Bíblia diz que quem tem que ser o juízo na vida do crente é a paz. A paz é o juízo. Então se a pessoa tem
Tem paz, porque a pessoa só tem paz se ela tem certeza, convicção do que está acontecendo com ela, sim ou não? Certo. Então, se o juiz é a paz é o juiz, é aquele que decide. O juiz, você já viu no futebol, é ele que decide o que o cara fez errado ou está certo, é o caminhar a paz, se a pessoa está fazendo certo ou errado. Então, o que o sábio aqui de Eclesiastes, né, Salomão, escreveu aqui, alertando nós para poder a gente buscar Deus desde a infância, desde a juventude, para que a gente possa, porque eu já vi gente dizer, não, ainda estou muito jovem, preciso desfrutar a vida. Eu tenho sempre falado para as pessoas que ela não está desfrutando da vida, ela está desfrutando da morte. Porque desfrutar da vida é você buscar Deus, é você investir no teu relacionamento com Deus, no conhecimento com Deus, na intimidade, no relacionamento. Isso que é buscar a vida, que é desfrutar da vida, que a vida é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a pessoa não encontrou Jesus, ela está fora da vida. Precisa se relacionar, se intimidar. Ele disse assim, atenta para o teu Criador. Quando tu é jovem, atenta para isso. No verso 8 ele disse, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele não está falando aqui de infutilidade, ele está falando de coisas passageiras, de coisas que logo transitória. A vida, irmão, a Bíblia diz que é como a sombra, né? Passa, ela não para, chega à noite, acaba a sombra. Então o cristão precisa estar atento que ele precisa buscar Deus todo o percurso da sua vida, e precisa estar alinhado com Deus. Ele diz, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Precisa buscar o conhecimento, saber o que está acontecendo, ter uma intimidade, um relacionamento. O ser humano, o cristão, precisa de ter certeza, convicção que é salvo, de que está no caminho certo, não pode ter dúvida de nada, porque se tiver dúvida está perdido. Está perdido é você não saber para onde vai. Mas porque às vezes a pessoa está aqui, ela até acha que está tudo bem, mas ela precisa saber, não, eu sou salvo. Quem garante a salvação, irmão? Quem é? Quem é o penhor da salvação? O Espírito Santo de Deus. Se Deus te deu o próprio Espírito dele, se o Espírito habita em você, tem como você não ter certeza, convicção das coisas? Se tiver dúvida, falta intimidade, o relacionamento com o Espírito de Deus. É o que precisa, está na comunhão, amém? Então a vida é passageira, a vida passa rápido. Hoje nós somos, amanhã nós éramos, já fomos. Então passa rápido. Então nós precisamos buscar hoje. Hoje é o dia de nós termos uma aliança, um compromisso, uma intimidade com Deus, saber o que está acontecendo, irmão. Porque tem muita gente hoje que não sabe nada que está acontecendo, não conhece nem a Bíblia não sabe o que está escrito nela, né? Tem gente que ainda não leu esses versículos que nós lemos, mas tem a Bíblia a vida inteira e nunca leu esses versículos. Mas o pregador está dizendo aqui, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Irmão, o livro de Provérbios e Eclesiastes é um ensinamento para o dia a dia de cada pessoa. Cada pessoa é ensinamento para o dia a dia. Você quer viver uma vida reta, segue os conselhos de Salomão, segue o que ele disse. Jesus, o próprio Deus disse que Salomão seria o homem mais sábio na face da terra. Ele disse, nunca existiu antes nem vai existir depois. Então é o único, é ou não é? Tirando que Jesus foi homem, mas Deus. Mas homem, só homem como qualquer um de nós aqui, Salomão foi o homem sábio. Então a gente precisa de atentar para o que ele falou, sim ou não? Precisa atentar para o que ele disse. Então Provérbios é um livro que todo cristão precisa saber, ele quase de cor.
Precisa saber, porque é ensinamento para o dia a dia de cada um, para viver bem aqui na terra, ter sucesso. Eclesiastes e também o livro de Provérbios, são coisas que o cristão precisa ter bastante conhecimento. Lá ele ensina o que fazer em todas as áreas da sua vida, no livro de Provérbios. Ensina você comprar, você vender, ensina você tomar emprestado ou não tomar emprestado, confiar nos outros ou não. Ele orienta todas as áreas da vida. Então o cristão precisa ter bastante conhecimento para andar segundo a sabedoria, o sábio, amém? E ele disse, tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é rápido, vai. Mas estudando tudo, ele disse, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Ele disse, olha, eu procurei escrever só coisas verdadeiras, só coisas que dão resultado, só aquilo que ajuda as pessoas. Ele disse, as palavras dos sábios são como agrilhões, coisas que prendem, né? E como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Ele disse, olha, as palavras do sábio, ela vai te garantir, ela vai te dar segurança, ela vai te colocar numa situação de você saber o que está fazendo. Então ele disse, olha, o pregador procurou trazer só palavra de verdade, para que a pessoa tenha um único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros. E o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, todo ser humano, todas as pessoas, elas precisam atentar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus, irmão. Se nós não atentarmos para a palavra de Deus, nós estamos fadados ao fracasso, perdidos. Nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Ele disse, ó, livro, você vai ter um monte. Pessoas falando através de escrito, de livro, você vai ver para todo lado. Ele diz, mas olha para o que Deus diz. Atenta para a orientação de Deus. Nós precisamos estarmos atentos para o ensinamento de Deus, o Senhor da glória. Então tudo que a Bíblia relata, fala, é para o nosso bem. Mesmo quando ele fala, olha, cuidado com a hipocrisia, né? Viver na falsidade, no engano, não faça isso. Ele disse, todo aviso da palavra de Deus é para o nosso bem. Só serve para o ser humano, irmão, não serve para outra pessoa. Não serve para Deus, não serve para o diabo, só serve para as pessoas. A Bíblia só serve para o homem, só. Deus fez isso porque Ele nos ama. É o próprio Deus ao alcance de todos, através da palavra. Deus está à disposição de qualquer um. Então nós precisamos de continuamente estar na direção de Deus. Amém, irmãos? Então, o pregador disse, tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Irmão, sem Deus, nós estamos fora de tudo que a gente busca. Se você perder a sua salvação, irmão, você perdeu o bem mais precioso da sua vida. Nada aqui na terra pode justificar você ser soberbo o suficiente para dizer que você pode conduzir a sua vida sem Deus. O diabo foi que falou isso. Colocarei o meu trono acima do Altíssimo. Ele disse, olha, eu vou chegar lá. Chegou, foi lançado fora. Perdeu a glória que tinha. Assim é o ser humano, irmão. O homem foi criado por Deus, e Deus deu a ele domínio sobre tudo. Ele disse,
povoai a terra e dominai sobre tudo. Mas o homem esqueceu de Deus, irmão. O homem esqueceu de Deus, deixa Deus de lado. Como que vai dominar sobre tudo? Nós precisamos estar atentos. O que nós estamos fazendo com a nossa própria vida? É o que o pregador disse: olha, eu estudei, eu fiz de tudo para ensinar o melhor para vocês. Ele disse, mas de tudo que eu estudei, de tudo que eu fiz, de tudo que eu busquei entender, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, de todo ser humano, é o dever. Dever você faz porque quer, ou dever é uma obrigação que nós temos que fazer, é obrigado. Se você não fizer, você está perdido. Quando você deixa de cumprir com as suas obrigações, como é que as pessoas chamam você? Irresponsável, sem caráter. É dever buscar Deus, do ser humano, todo homem, toda pessoa, é dever dela buscar a Deus. Por quê? Que precisa, irmão, a necessidade do homem. Ele disse, olha, de tudo que eu estudei. E olha que Salomão diz que estudou tudo debaixo do sol, estudou o riso, o choro, estudou tudo. E ele disse, olha, mas o que resta para o homem é guardar os mandamentos de Deus para viver, né? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Temer no sentido de você fazer o que Ele diz, de você se submeter à vontade dEle, aquilo que Ele está orientando. Não é da pessoa ter medo de se esconder da pessoa, não, é de estar sempre junto para fazer o que Ele falou. Estar mais próximo, mais perto, é o que o ser humano precisa. Amém, irmãos? Então guarde essa palavra no seu coração, não deixe de buscar o Senhor, nada possa impedir você de estar lendo a Bíblia, de estar orando, de estar buscando ao Senhor, nada possa fazer isso contra você. Quando você abre mão de Deus, você abre mão de você. Você que deixa de frequentar a igreja, deixa de estar lendo a Bíblia, deixa de estar orando, você está abrindo a mão de você mesmo. Nós somos que precisamos de Deus, nós é que precisamos de Deus, então nós é que devemos buscar a Deus, nós é que devemos nos aproximar, lutar para estar junto, amém, irmãos? Nossos dias hoje não é fácil, irmão, que vão fazer de tudo para que você não entenda, não compreenda que você é que é o necessitado, que é você que precisa, somos nós, irmão, que precisamos. Deus, Ele vai continuar sendo Deus, mesmo que todos nós estejamos no inferno, Ele continua sendo Deus. Então nós é que precisamos buscar ao Senhor, e seguir a orientação do sábio, de Provérbios, de Eclesiastes, amém? Então guarde no seu coração, que nós precisamos buscar a Deus, mesmo sendo jovem, irmão, mesmo sendo aquela criança, aquele jovem, precisa buscar. Ele disse, olha, atenta para o teu Criador, mesmo sendo jovem, atenta para Ele, né? Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, porque um dia você vai ficar velho, irmão, se não morrer cedo, né? E aí as coisas ficam mais difíceis, então nós precisamos atentar, é na nossa juventude que nós temos força para buscar a Deus, para se aproximar dEle, estar junto de Deus, amém? Todos nós precisamos do Senhor, então guarde essa palavra no seu coração, não deixe de arrebatar não, busque a Deus, busque o Senhor, não se preocupe com a igreja, se preocupe com o seu relacionamento com Deus, a intimidade, ouvir a voz de Deus, Ele sussurrar no seu ouvido, Ele falar com você profundamente. Busque isso, irmão. Busque essa intimidade, esse relacionamento, de você ouvir a voz de Deus. Irmãos, quando você ouve a voz de Deus,
Porque às vezes você ouve quando você está lendo a Bíblia de um jeito, mas quando Ele fala audível no teu interior, no teu íntimo, no teu profundo, é diferente. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de ter essas experiências com Deus, de ouvir a voz de Deus dentro de você, você saber que aquilo é Deus que está falando com você. Nada vai atrapalhar, vai impedir de você saber que é Deus que está falando. Então precisa dessa intimidade, é possível a todas as pessoas, irmão, todas. É só querer. Só que tem um preço, né? Você precisa abrir mão de você, para Deus poder habitar em você. Para Deus habitar em você, você precisa abrir mão de você. Se você for você, você vai ser só você. Tem que abrir mão de você para Deus habitar em você, e vocês, os dois serem um. É o preço que Jesus disse para a gente pagar. Ele disse: aquele que não abrir mão dele mesmo, não pode ser meu discípulo. Aquele que não abrir mão da sua vida, vai perder. Ele disse: aquele que perder a vida, ganhar lá. Aquele que ganhar, perder lá. Então, nós precisamos abrir mão de nós, para que Deus habite em nós, para que a gente possa viver uma vida com Deus. E Ele dá direção na nossa vida. É Ele que projeta tudo para nós. É isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Amém? Só buscando ao Senhor, só intimidade, relacionamento. Então ele disse: olha, atenta para o teu Criador, mesmo tu sendo jovem, não deixe passar tempo não, chega mais para perto dele. Você já imaginou? Foi criado por Deus e achar que pode viver sem Ele? Pode dar rumo na sua vida? Não, é Deus que sabe o que é melhor para você, é que sabe o que é melhor para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus seja louvado na sua vida. Amém? O Espírito Santo de Deus possa continuar falando no seu interior, no seu íntimo a cada dia. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Pai, tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Nós sabemos que somos falhos, Pai. Não olhe para nós com olhar de justiça, mas de misericórdia, Pai. Não nos trate segundo os nossos feitos, mas segundo o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Muda a nossa mente. Muda, Senhor, a nossa maneira de pensar e de agir, Senhor. Faz de nós uma nova pessoa, uma nova criatura, Pai. Toca no mais profundo do nosso ser. Pai, que possamos andar nos Teus caminhos, Pai. Fazer a Tua vontade, Deus. Porque a Tua vontade aqui é perfeita, Pai. Então, abre o coração de cada pessoa aqui nesta noite, Pai. Toca no íntimo, no profundo, Deus. Pai, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Tudo passa rápido, Senhor. Ó Deus, Senhor da glória. Pai, há pouco tempo, eu morava em Brasília, Pai. Nem conhecia o Senhor, nem ia na Tua casa. Já tem 20 anos que eu moro aqui em Palmas, Pai. Tudo passa, Senhor. Eu não conhecia nenhuma dessas pessoas que estão aqui quase, Pai. Só o meu pai e a minha família, Pai. E hoje são meus irmãos em Cristo, congregamos juntos, estamos juntos, Pai. Tudo muda, Pai. Quantos irmãos estiveram conosco no passado, Deus, quando nós nos convertemos em 99, 2000, que estão distantes, nunca mais a vimos, Pai. Tudo passa. Os nossos amigos do ano 2000, Pai, são poucos hoje. Quase nenhum, Pai, faz parte do nosso relacionamento, do nosso convívio. Só a família, Deus. Então tudo passa, Deus. Tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é rápido. Pai, no próximo sábado nós temos um evento que para nós já esteve longe, chegou, Pai. Já é hora, o povo está se preparando para esse dia, Pai. Tudo é rápido demais. Ó Deus, Senhor da glória. Graças ao Teu santo nome, Pai. A Tua graça, o Teu poder, estamos aqui, Pai. Nós precisamos do Senhor, da Tua direção, Pai.
Então perdoa, Pai, as nossas falhas, nossas debilidades. Perdoa, Pai, a nossos momentos, Deus, de distração, Pai, de afastar do Senhor, de estar distante da Tua casa, da Tua presença, de orar, de ler a Bíblia. Ó Deus, manifesta a Tua glória, o Teu poder sobre nós, que a Tua misericórdia nos alcance. Abre o nosso entendimento, revela-nos o profundo oculto a cada dia, Pai. Nós precisamos do Senhor, da Tua direção, do Teu Espírito e da Tua unção. Então derrama deste óleo precioso, unge, Pai, faça transbordar este cálice, que ele possa viver, Pai, o ápice da sua vida, Pai, com o Senhor, da intimidade, Pai, que ele possa ouvir a sua voz, saber que é o Senhor que está falando. Então, Pai, toca no profundo, no íntimo, Senhor, de cada um, em nome do Senhor Jesus, Pai. Não deixe perecer, Pai. Não deixe viver na ilusão, Pai. Não deixe viver na falsidade, no engano. Abre o entendimento, Pai. Revela o profundo oculto, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos mais do Teu Espírito Santo. Então opera grandemente. Derrama, Senhor, da Tua graça. Derrama da Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender, a compreender a Tua palavra, a buscar mais o Senhor, a estar mais perto, a chegarmos mais próximo de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais da Tua presença. Toma cada vida aqui em Tuas mãos, fala o seu coração, revela o profundo oculto, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Tu és o soberano, o Senhor da glória, Tu és o Deus altíssimo, Tu és o Senhor. Tu és digno, Senhor, de ser louvado, de ser adorado. Tu és digno de ser exaltado. Toma cada vida aqui em Tuas mãos, Pai. Ó Deus, ouça, Pai, o clamor do Teu povo. Ouça a oração deste homem. Ouça a oração desta mulher. Ouça a oração desta jovem, deste jovem, Pai. Ó Deus, atenta, Senhor, para o clamor do Teu povo, Pai. Abre, meu Deus, as portas, dá direção, Pai, em todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Tu és o soberano, o Senhor da glória. Tu és o Deus altíssimo, Tu és o Senhor. Tu és o grande Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Louve a Deus, diga aleluia, diga glória a Deus. Exalte o nome dEle. Diga: Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: glorificado e exaltado seja o Teu nome. Que a minha vida Te glorifique, Te exalte. Clame a Ele, exalte o nome dEle, engrandeça o nome dEle. Aleluia. Glória, glória a Ti, Senhor. Aleluia. Louve a Ele de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Aleluia. E nem sei por que a razão. Fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. Acredito, preciso até chegar ao fim para descobrir lá no final. Eu corri atrás do vento, do meu jeito. O que é preciso, os homens não podem dar. O que é preciso, a prata não vai comprar. O que é preciso, não pode dar. O que é preciso é habitar contigo. Oh Deus, atrai-me para perto de Ti, esconda-me. Oh Deus, atrai-me para perto de Ti, esconda-me. Oh Deus, atrai-me para perto de Ti, esconda-me.
perto de ti. Esconda-me, busco na vida tantas coisas e não sei por que razão. Fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. Por enquanto acredito, persisto até chegar ao fim, pra descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. Porque eu preciso, os homens não podem dar. Porque eu preciso, a prata não vai comprar. Porque eu preciso, o mundo não pode dar. Porque eu preciso habitar contigo. Ah, Deus, atrai-me para perto de ti. Oh, Deus, atrai-me para perto de ti. Esconda-me, oh Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Pai, toma cada vida aqui em tuas mãos, Pai. Guia os seus passos, plane os seus caminhos. Dirige, ó Deus, pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Leva, Deus, ao entendimento e à compreensão de todas as coisas. Pai, não deixe perecer, Pai. Não deixe, Pai, viver o engano, viver a falsidade. Ó Deus, abra os olhos para a verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Então, abra o entendimento da revelação, da visão do céu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu abençoo o teu povo, Pai. Dá uma semana de bênção à tua igreja, ao teu povo, Pai. Eu abençoo, meu Pai, a tua igreja, para louvor e glória do nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja contigo agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Aplauda o Senhor bem forte. Bem forte, bem forte. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Que a paz de Cristo seja com todos, em nome de Jesus. Amém? Está encerrado para a glória de Deus. Obrigado aí.